Olá, meu nome é Matheus Grafbender e participei do programa PIC-AF, sendo bolsista pela UniOeste. Estou no quarto ano de Engenharia Elétrica do Centro de Engenharias e Ciências Exatas, do campus de Foz do Iguaçu. Estarei apresentando o trabalho intitulado como Avaliação do comportamento dinâmico de um gerador distribuído para cenários de carga modelada como impedância constante e motor de indução, sendo orientado pelo professor Daniel Motter. De acordo com o módulo 1 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional, a geração distribuída é uma central geradora de energia elétrica conectada diretamente no sistema de distribuição. No Brasil, há aproximadamente 24 gigawatts de potência instalada vinda de geradores distribuídos. Em um sistema com geração distribuída, podem ocorrer eventos que necessitam seu desligamento, como a operação ilhada, que é a operação em que uma central geradora supre eletricamente uma porção isolada do sistema. O tempo estipulado para a desconexão é de 2 segundos, podendo chegar a 5 segundos por meio de acordos feitos com a concessionária. Para evitar este problema, existem as proteções anti-ilhamento, sendo que seu desempenho está ligado à dinâmica do sistema. A carga é um dos fatores que interferem nessa dinâmica, e vários estudos abordam o impacto da carga no desempenho das proteções anti-ilhamento. As cargas analisadas neste trabalho serão a do tipo impedância constante e motor de indução. O objetivo geral deste trabalho é o de avaliar o comportamento dinâmico de um gerador síncrono distribuído em evento de ilhamento no sistema de distribuição, em cenários de carga modelada como impedância constante e motor de indução. Os objetivos específicos seriam de revisar a literatura, modelar um sistema elétrico com carga do tipo impedância constante, modelar um motor de indução, simular e analisar os resultados. Após realizar a revisão bibliográfica, foi modelado o sistema elétrico apresentado na figura 1, composto da esquerda para a direita pelo sistema equivalente, cuja tensão é de 13,8 kV, passando por uma impedância de linha de transmissão, um disjuntor, outra impedância de linha de transmissão, um transformador de 13,8 kV para 380 volts e chegando então na barra 4. Nesta barra há um gerador síncrono distribuído de potência nominal de 250 kVA, além da carga, que inicialmente é do tipo impedância constante. Posteriormente, foi modelado o motor de indução de potência nominal de 150 HP e fator de potência de 0,88, utilizado então para comparar o comportamento do sistema com ambas as cargas. Para realizar esta comparação, foram analisados 4 casos com as condições operativas da tabela 1, obtidas por meio de variações da potência demandada pela carga e da potência fornecida pelo gerador. Cada caso será analisado com uma carga do tipo impedância constante e 2 motores de indução com momentos de inércia diferentes, sendo o motor M1 de 4,41 kg vezes metro quadrado e o motor M2 de 3,02 kg vezes metro quadrado. Na tabela, Pg é a potência ativa do gerador, Qc é a potência reativa fornecida por um capacitor em paralelo com a carga, Pl é a potência ativa da carga, Ql é a potência reativa da carga, ΔP é o valor de Pl subtraído por Pg, ΔQ é o valor de Ql subtraído por Qg, que por sua vez é a potência reativa do gerador, que o valor é zero por conta das malhas de controle empregadas no gerador. As proteções anti-ilhamento analisadas serão as de sub sobre a tensão e as de sub sobre a frequência. Os ajustes escolhidos para as proteções são os de 56,9 Hz para subfrequência, 63,1 Hz para sobrefrequência, 0,50 pu para subtensão e 1,20 pu para sobretensão. Todos os ajustes são instantâneos. Os ajustes escolhidos para as proteções são descritos pelas linhas horizontais pontilhadas. A linha vertical preta em 0,5 segundos representa o momento em que ocorre o ilhamento. As curvas em vermelho se referem à carga tipo impedância constante, as curvas em azul ao motor M1 e as verdes ao motor M2. No caso 1, o valor de ΔP, chamado de desbalanço de potência ativa, é positivo, levando a uma queda no valor da frequência. O ΔQ, que é o desbalanço de potência reativa, também é positivo, levando a uma queda no valor da tensão. Pela literatura, sabe-se que a carga do tipo impedância constante varia de forma proporcional ao quadrado da tensão. Portanto, com a queda de tensão, a potência da carga diminui, diminuindo também o ΔP. Isso causa um aumento da frequência, que é ao contrário do que era esperado inicialmente. Para os motores, a frequência diminui e se mantém mais estável em relação à carga do tipo impedância constante. Para as proteções baseadas em frequência, apenas a de sobrefrequência atua para a carga do tipo impedância constante. Já para as proteções baseadas em tensão, a proteção de subtensão atua para as 3 cargas, porém com um tempo menor para a carga do tipo impedância constante. No caso 2, por conta do ΔP positivo, há uma queda no valor da frequência, e por conta do ΔQ negativo, há um aumento da tensão.
Por conta deste aumento de tensão, a potência da carga tipo impedância constante aumenta, aumentando ainda mais o ΔP, causando uma queda brusca da frequência. Para os motores, a frequência diminui como era esperado, porém de forma mais lenta. As proteções de subfrequência e sobretensão atuam para as três cargas, com um tempo menor para a carga tipo impedância constante em ambas as proteções. No caso 3, há um ΔP negativo, causando um aumento da frequência, e um ΔQ positivo, que causa uma queda na tensão. A carga do tipo impedância constante diminui por conta da queda de tensão, aumentando o ΔP, fazendo a frequência aumentar ainda mais. Para os motores, a frequência aumenta como esperado, porém mais lentamente. As proteções de sobrefrequência e de subtensão atuam para as três cargas, novamente com um tempo menor para a carga do tipo impedância constante. No caso 4, há um aumento da frequência e da tensão por conta do ΔP e do ΔQ serem negativos. Como a tensão aumenta, a carga do tipo impedância constante aumenta. Porém, o aumento de tensão é tão alto neste caso que a frequência cai bruscamente, tendo um comportamento totalmente diferente do esperado. Para os motores, o aumento de frequência e de tensão ocorre como esperado, porém de forma mais lenta. Neste caso, a proteção de subfrequência atua primeiro para a carga tipo impedância constante, depois a proteção de sobrefrequência atua para os motores. A proteção de sobretensão atua para as três cargas, sendo que atua primeiro para a carga tipo impedância constante. Para todos os casos analisados, a diferença de inércia entre os motores não teve grande influência nos seus resultados, sendo que a variação das grandezas ocorre antes quando a inércia é menor, ou seja, a do motor M2 com a curva verde, como era esperado. Para os casos analisados, podemos concluir que a carga tipo impedância constante possui uma dinâmica diferente em relação ao motor de indução, fazendo com que a frequência e a tensão se comportem de maneira diferente, levando as proteções a atuarem ou não, atuarem em tempos diferentes ou até mesmo que diferentes proteções atuem para o mesmo caso. A diferença de inércia entre os motores não teve grande influência nos resultados, sendo que o comportamento foi o esperado, ou seja, o motor com inércia menor sofreu maiores alterações nos valores de tensão e de frequência. Ainda, para todos os casos analisados, o tempo de detecção e atilhamento é menor para as cargas do tipo impedância constante, sejam as proteções baseadas em frequência ou tensão. Vale ressaltar que essas conclusões se referem apenas aos casos analisados. Para generalizar estes resultados, deve-se realizar mais estudos. Agradeço ao UniOeste pela bolsa concedida e ao professor Daniel Motter pelas orientações ao longo do trabalho. Muito obrigado pela atenção.